vamos ao exercício aqui, ó. Disse o seguinte: um guepardo, ao caçar, atinge uma velocidade de 72 km por hora em 2 segundos, partindo do repouso. Qual a sua aceleração nesse intervalo de tempo? Olha, galerinha, eu queria que vocês entendessem o seguinte: quando nós estamos resolvendo exercícios de física, tá? Além de se coletar dados, é necessário que se trabalhe com os conceitos, tá certo? É necessário que você tenha bastante atenção, que você tenha um pouco mais de paciência, tá certo? Para tentar entender o conceito, tá certo? Os conceitos da física. Então, olha só, se eu estou partindo do repouso, significa o quê? Significa que você estava parado. Então, se você estava parado, sua velocidade é nula, sua aceleração é nula, porque você está parado. Tranquilo? Então, é interessante que a gente entenda essa palavra lá, né? E aí, eu comentei com vocês lá nos conceitos, né, da cinemática. Então, sublinha para mim repouso. Repouso só significa que a velocidade inicial desse animal é zero. Tá certo? Acontece que ele atinge essa velocidade de quanto? De 72 km por hora. É o que a gente vai entender por velocidade final. Tranquilo? Aí olha só, o que é que vai acontecer? O tempo, a variação de tempo para ele atingir essa velocidade aqui foi de 2 segundos. 2 segundos. Então, eu coletei os dados e, ao mesmo tempo, eu entendi um conceitozinho aqui que me ajudou bastante, tá? Que velocidade inicial era zero porque tinha saído do repouso. O que é que ele quer? Ele quer qual é a sua aceleração nesse intervalo de tempo de 2 segundos. A gente entende que a aceleração escalar média, ela é a variação de velocidade dividido pela variação de tempo, ou até mesmo pelo tempo, não é? Bom, ele quer saber qual é a aceleração. Então, ele quer saber a aceleração. A aceleração nada mais é do que... Quem é a variação de velocidade, professor? A variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Isso dividido pela variação de tempo, que também seria final menos inicial. Mas ele já deu o tempo aqui total, que foi de quanto? De 2 segundos. Tá ok? Então vamos substituir. Quem é a aceleração desse corpo? Quem foi a velocidade final? 72. Quem foi a velocidade inicial? Foi 0. Dividido por quanto? Por 2. Tranquilo, gente? Dividido por 2. Bom, aqui agora vai ter um detalhe, tá certo, gente? Olha só. Eu estou trabalhando com um tempo aqui, na verdade ele me deu o tempo aqui em segundos. Presta atenção no que eu vou te falar. Ele te deu o tempo em segundos e te deu a velocidade em quilômetros por hora. O tempo da velocidade está em horas. Eu posso misturar hora com segundo? Não. É aquilo que eu sempre falo com vocês. Eu não posso misturar os tempos. Se eu tiver em segundos, eu tenho que trabalhar em segundos. Se eu tiver em hora, eu tenho que trabalhar em hora. Então, eu não posso misturar.
Porém, a gente entende o seguinte, né? E eu passei isso para vocês. Olha só, se a velocidade ela tiver em quilômetros por hora, para você deixar esse tempo em segundos, é necessário que você faça uma conversão aqui. Vamos riscar aqui para a gente não se atrapalhar, tá? Então, é necessário que você faça uma conversãozinha aí de quilômetros por hora para metros por segundo. E para eu passar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta que eu divida por 3,6. Não é? Passei isso para vocês em aula anteriores. Tá certo? Se eu quiser de metros por segundo para quilômetros por hora, o que era que eu fazia? Eu multiplicava todo o meu valor por 3,6. Ok? Ok? Então, se eu pegar 72 e dividir por 3,6, faça aí na sua calculadora, isso aqui vai dar 20. E aí eu já estou transformando para metros por segundo. Tá certo? Então vocês, cuidado. Física a gente tem que ter cuidado, tem que ter bastante atenção. Tá? Então veja só, olha a diferença. Ó. Aqui sai de 72 para 20. Que a gente transformou. Então 20 menos 0 vai dar 20. Que dividido por 2 vai dar 10 metros por segundo. Fim da questão. Pessoal, por que eu estou pedindo para que vocês tenham cuidado? Olha só, se eu não tivesse esse cuidado de fazer essa transformação, olha como a resposta iria dar diferente. Quanto é 72 menos 0? 72. Se eu pegar 72 e dividir por 2, eu vou ficar com quanto? Com 36. Tá certo? Bom, você poderia fazer assim? Poderia. Só que a resposta não daria 36. Aí você poderia, no final, pega essa resposta, que deu 36, né? E divide por 3,6. Vai dar quanto? Vai dar 10. Então, o cuidado que você tem que ter é de fazer a transformação. Eu sugiro a você fazer a transformação bem antes do resultado. O correto seria já você transformar aqui, tá certo? Antes de pegar esse número e jogar lá. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Disse o seguinte, ó. Um carro está se deslocando em movimento retilíneo a 108 km por hora. Quando o motorista aciona os freios, parando o carro completamente em 5 segundos. Olha só, vamos voltar para cá. O motorista aciona os freios e para o carro completamente. Parou ao final de quanto? De 5 segundos. Qual é o módulo da aceleração média do carro em unidades por metro por segundo ao quadrado? Novamente, ele me traz uma velocidade em quilômetros por hora. Então, no exercício anterior, mostrei a você, aqui a gente vai dar uma carreirinha, tá certo? Pega logo essa velocidade, tá? Pega logo essa velocidade, que já está completa, já é a variação de velocidade. Tranquilo? Será? Vamos ver. Pega essa velocidade, tá? E divide por 3,6. Quando eu dividir, isso aqui vai me trazer um número. 108 dividido por 3,6, faz aí comigo, vai dar 30. Tá ok? 30. Então, você saiu de quilômetros por hora para quem, gente? Para metros por segundo. Agora eu vou voltar à questão.
Ele diz, um carro está se deslocando em movimento retilíneo a 108 km por hora, que, convertido para metro por segundo, dá 30. Quando o motorista aciona os freios, parando o carro completamente em 5 segundos. Nesse caso, eu vou ter realmente uma variação de velocidade, que vai ser velocidade final menos velocidade inicial. O que é que eu tenho que entender? Que esse carro ele vinha com essa velocidade que a gente converteu, tá? De quanto? De 30 metros por segundo. Entenda comigo, 5 segundos após, o que é que aconteceu? Ele para, não é? Ele para. Aí agora, eis a questão para que você não erre, tá certo? Olha só. Eu vinha com quanto? Com 108, que na verdade a gente converteu para 30. Eu vinha com essa velocidade aqui, tranquilo? Vinha com ela. Se eu parei após eu ter tido essa velocidade, entenda comigo, eu vinha com ela e parei. Quem é primeiro? É o que eu vinha ou quando eu paro? Primeiro, evidentemente, é quem eu vinha. Então, se primeiro é quem eu vinha, isso aqui, gente, esse 30 aqui, ele passa a ser minha velocidade o quê? Inicial. É muito simples de você entender. Ao final de tudo isso, o carro não parou? Parou. Porém, isso aqui vai ser quanto, professor? 0. Vai ser nulo. Tá certo, pessoal? Então, você tem que ter cuidado para você não cometer erros. E aí, a velocidade final é 0. A velocidade inicial é quanto? É 30. E eu entendo que 0 menos 30 vai dar menos 30. Negativo, professor? Negativo. Pode acontecer isso? Pode. E a gente viu na aula passada que quando uma velocidade é negativa, significa que esse móvel está perdendo espaço. E ele perdeu ao ponto de parar. Ou não foi? Cada segundo que ia se passando, ele ia perdendo espaço. Tranquilo? Então, corretíssimo. Tá? Agora, o que é que eu devo fazer? Ele quer o quê? Ele quer o módulo da minha aceleração. Ele quer o módulo da minha aceleração média. Aí, olha só, o que é que eu tenho que entender pelo módulo? Módulo é uma barrinha, tá certo? Que torna o número com seu valor real absoluto, positivo. Beleza. Então, eu tenho um módulo da minha aceleração sendo igual ao módulo da minha variação de velocidade dividido pelo tempo. O tempo não é necessário você jogar em módulo, porque o tempo não pode ser negativo. Tranquilo? Então, o módulo da minha aceleração escalar média, ela passa a ser... Quem foi a variação de velocidade? A gente já calculou aqui. Foi quanto? Foi menos 30. Então, eu vou ter o módulo de menos 30. O módulo de menos 30. Certo? Dividido pelo tempo, que foi de 5 segundos. Tá? Então, deixa eu puxar isso aqui para cá. Certo? E aí eu vou ter o seguinte, ó. Quem é o módulo da minha aceleração escalar média? Módulo de menos 30 é 30. O tempo é 5, certo? E o que acontece aí? Quem é o módulo da minha aceleração média? 30 dividido por 5, 6. 6 o quê? Metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração.